A paz do Senhor, amados, um bom dia para vocês. Mais uma manhã gloriosa aqui na nossa IBD online, que em breve, né, pastor? Nós estaremos realizando ela presencialmente. Em breve presencial. Amém. Então, amados, seja bem-vindo a mais esse nosso estudo matinal aqui aos domingos. Não sei se você vai assistir hoje, está assistindo agora nesse momento, se vier assistir depois. Que você seja ricamente abençoado com esse estudo tão importante que hoje é a terceira parte desse tema. E eu espero que a gente conclua esse assunto aqui hoje. A condenação eterna, parte 3, aí vai estar o título do nosso estudo. Amém? Antes da gente fazer nossa oração, eu queria passar a palavra para os nossos comentaristas que estão aqui conosco, o pastor Eli, o nosso irmão Paulo e o nosso presbítero Luciano, que é o nosso, além de comentarista, é o técnico de informática que está aqui operando, né? O nosso querido pastor João Vitor pediu para ficar ali, né, operando hoje o computador, estudando ali a Bíblia, que logo mais ele estará trazendo uma pregação para nós aqui no culto mais tarde. Amém? Então, desde já eu convido vocês a estarem compartilhando aí a nossa apresentação, que vocês convidem as pessoas para virem interagir conosco em mais esse estudo, tá certo? Paulo, dê suas saudações aí, povo que está em casa nos assistindo nesta manhã. Bom dia a todos, graça e paz. Então, mais uma manhã, né, discutindo esses temas relevantes para o nosso futuro, para o futuro da igreja. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa, como sempre tem sido, abençoadora para nós e para todos. Amém. Essas são as palavras do nosso locutor aqui da Metodista Wesleyana. Agora, as saudações do nosso querido presbítero Luciano, camisa 10 aqui da nossa mesa. Menos. Eu só acho covardia me colocar sempre para falar depois do Paulo. Isso é que é covardia. Isso daí merece até pedido de perdão na ceia. Mas Me amém, perdoa, irmão. Me perdoa. Mas amém. Conforme o nosso amado Paulo falou, né? Temas relevantes, temas que dão crescimento, fortalece a base para uma vida. Para mim, esses temas têm tido esse sentido para mim. Temas que realmente têm me contribuído com a minha caminhada cristã, de forma estrutural. Aquela situação de fortalecer bases, né, que eu acho que é fundamental no cristianismo. Porque tem tantos ensinamentos que não são tão condizente com o que diz. Se nós não tivermos bem embasados, nós podemos ser levados por doutrinas que não são doutrinas sãs. Então, esses temas têm sido, e esse que nós estamos falando de igual forma, né, tem sido bem relevante. Verdade, Luciano. Tocou num ponto bem importante, que a gente tem que fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, né? Não no que disseram e tal, como os bereanos faziam lá no Novo Testamento, diz, né? Eles ouviam a mensagem e eles iam conferir nas Escrituras se era de fato aquilo que estava sendo dito. Amém? Agora, a saudação do nosso pastor ali, para o povo que está em casa. Pastor, Amém. dá uma saudação e convida o povo aqui a participar do nosso... Amém. A paz do Senhor, meus amados. Que a graça e o amor de Deus seja sobre a sua vida. Bom estar nessa manhã. Já foi dito aqui da importância desse tema. Creio que hoje a gente fecha esse tema, certo, Fábio? E a gente já começa a pensar em coisas aí para frente. Eu sei que vai ser bom e produtivo. Deixa eu fazer um pedidozinho. Você já até sabe, né? Compartilhem dessa live, dessa transmissão. Se você puder fazer isso, por favor, faça. Aliás, eu sei que você pode, né, compartilhar. Vai lá, compartilhe. São ensinos assim fundamentais de nossa fé. Não temos a pretensão aqui de responder todos os questionamentos e as perguntas. Também não temos a pretensão de ser melhor do que ninguém. Apenas reconhecendo que estamos debaixo da verdade, que é Cristo, e queremos entregar uma mensagem, sobretudo e acima de tudo, uma mensagem de esperança, a boa nova do Evangelho. Essa é a nossa intenção. Então, por favor, compartilhe, vá lá, convide os seus amigos, né, de Facebook, faça isso.
Depois a gente vai estar transferindo para o YouTube essa transmissão. Então faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos estar orando agora. Convido você que está na sua casa, se você puder, baixar sua cabeça, agora fechar seus olhos e orar conosco nesta manhã. Amém? Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, por mais um dia de vida e por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui compartilhando de um estudo da Tua Palavra com a presença do pastor Eli, do presbítero Luciano, do Paulo, de todos que estão nos assistindo, nos acompanhando através da tecnologia, da informática, Senhor Deus, que vierem estar assistindo conosco neste momento, que vierem estar assistindo depois, que o Senhor possa estar nos iluminando, nos dando sabedoria, discernimento acerca da Tua Palavra, e nós possamos compreender, Senhor Deus, o significado, o sentido dos Teus ensinamentos para nossas vidas, e que o Senhor nos dê capacidade, inteligência, meu Pai, para compartilhar com aqueles que se perdem, meu Pai, que estão se perdendo por desconhecer a Tua Palavra, a Tua verdade, Senhor Deus. Tanto os ensinos enganosos, como o presbítero Luciano bem colocou aqui na fala inicial dele, Senhor Deus, que nos iludem, que ficam nos desviando do verdadeiro caminho da sã doutrina. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, que este estudo seja como um remédio, seja como um bálsamo para tratar, Senhor Deus, nossas feridas, nossos equívocos, nossas falhas de entendimento, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos capacitar nesta manhã para trazer este estudo para nossos queridos irmãos, Senhor Deus. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, então para a gente dar início a essa nossa conversa, gostaria de fazer um breve resumo do que já foi falado até aqui. Hoje, como eu disse no começo, é a terceira parte. Na primeira parte, se você for pesquisar aí no YouTube, já está lá no nosso canal, certo, pastor? Certo, já está lá. Hoje, 1 e 2. Isso, hoje é dia 14, então acho que é dia 1º, ou dia 28 de fevereiro, ou dia 1º de março, foi quando começou o nosso primeiro estudo. Dia 7 ou dia 6, domingo passado, foi o segundo estudo. No primeiro estudo, a gente teve aquela situação que teve a reunião, né? Então teve que ser rapidinho o nosso estudo. E nós só deu tempo de tratarmos a questão referente ao termo inferno que é utilizado na Bíblia. Nós vimos lá algumas designações, né? Vimos lá Seol, vimos Hades, Guiena e Tártaro. Nós vimos lá, se quiser saber mais, pesquise lá no primeiro estudo que nós comentamos, certo? E depois nós falamos que o inferno seria uma espécie de... Desculpa, o inferno não. O Seol e o Hades seria um espaço intermediário, né? Assim, tanto o salvo quanto o não salvo, ele morre, certo? Ele iria para este lugar, para o Hades ou Seol, e lá ele ficaria aguardando o juízo, momento em que seria ressuscitado, tanto os justos quanto os mortos. E aí sim receberia o destino final, após o juízo, né? Os salvos indo para a vida eterna e os condenados para a condenação eterna. Na condenação eterna entra todo mundo, né? Satanás, a besta, a morte, os demônios e os iníquos ou os condenados, que foi o tema que a gente tratou semana passada, né? A gente viu os réus da condenação. Nós falamos sobre características daqueles que iriam herdar a condenação. Misericórdia, herdar a condenação, né? Seriam quem? Isso que é uma herança maldita. Perfeito, pastor. Uma herança maldita. Pois é. Então a gente viu lá que quem seriam esses? Os obstinadamente carnais, né? Aqueles apegados a essa vida, a esses prazeres dessa vida, certo? Nós vimos também que os que se esquecem de Deus, aqueles que vivem sua vida sem considerar as coisas eternas de Deus. Deus não existe, se existe não está preocupado comigo, eu também não estou preocupado com ele. Existem essas pessoas, né? E essas, infelizmente, vão herdar essa herança maldita. Nós vimos também aqueles que se fecham para o amor. Sabemos que Deus é amor, e tem pessoas que se fecham para o amor, tanto de Deus quanto o amor, né, em si. E vimos que tem aqueles que se fecham para o amor ao próximo. Pessoas que dizem, não, eu amo a Deus, mas o meu próximo não, o homem
esses também, irmãos, infelizmente, irão herdar a condenação eterna. Mas vimos que não compete a mim julgar. Não, esse aqui vai para o inferno, porque esse aqui não é o próximo. Não sou eu que vou avaliar isso, irmãos. Tá? A própria Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo ensina, né? Fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então nós devemos nos examinar. Convido você a refletir sobre a sua condição espiritual, irmãos. É muito importante, porque nós vamos falar hoje, vamos tratar de 2 tópicos que vão falar justamente sobre isso, né? A condição a ser experimentada na condenação eterna é um dos tópicos. E o segundo tópico, que é a atitude cristã perante a realidade da condenação eterna, certo? Então, vem com a gente, que esse estudo promete, amém? As falas dos nossos comentaristas aqui. Então, já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Vamos fazer a leitura, pastor? Que se encontra, eu vou convidar aqui o nosso voz de locutor para fazer essa leitura nessa manhã, você que está aí, né, nos assistindo. Paulo, por favor, né? O Paulo ele falou assim, ó. Eu sugiro... Ele está brincando, né, pastor? Está brincando comigo, né? Eu sugiro todas as leituras serem feitas pelo Paulo. Eu também. Aí você concorda? Então vote aí, já colocando aí, se você quer que o Paulo faça todas as leituras. Amém? Certo? Se você concorda com a palavra do Luciano. Vamos ler agora em Lucas, capítulo 16. A leitura vai ser, Paulo, do versículo 19 ao versículo 31, que a gente vai fluir o nosso estudo a partir desta leitura, tá ok? Então, Paulo, está com a palavra. Então diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes até a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Muito obrigado, Paulo, pela sua leitura. Então, eu escolhi esse texto para a gente fazer essa leitura, para a gente dialogar nesta manhã, para a gente conversar sobre a condição, né, a ser experimentada na condenação eterna, porque aqui, conforme a leitura do Paulo, ilustra bem a condição, né? O rico teve 2 morreram, certo? O rico, a gente não sabe o nome dele aqui, e Lázaro, que era o mendigo, certo? Os 2 experimentaram situações diferentes após a experiência da morte, né? Eu acredito, pastor, que aqui eles estão onde? Estão no Seol ou no Hades, segundo
o pensamento daquela época, né, segundo o pensamento, é o pensamento que eu tenho hoje também, não é só da época não, é o pensamento hoje, né? Eu acredito que quando a pessoa morre hoje, o corpo vai para a sepultura, mas a nossa alma, ela não fica adormecida. É o que eu penso, tá, pastor? Eu acredito que a gente já começa a desfrutar ali de sofrimentos, de angústia, como ali é narrado nesse texto aqui, a condição do rico, né? Que estava ali na condição de fogo e de sofrimento, sentindo sede, né? E queria que Abraão olhasse a ponta do dedo na água para poder aliviar, aplacar um pouco aquela sede que ele estava sentindo, né? E quando diante daquela realidade que ele estava vivendo, ele pediu a Abraão que enviasse alguém, né, para poder levar essa mensagem aos irmãos dele, 5 irmãos, se não me engano, né, que ele tinha, para que eles acreditassem naquela mensagem. A gente vai aprofundar mais aqui, né, sobre essa fala. A gente viu, por outro lado, a condição de Lázaro, que padeceu sofrimentos ao longo de sua vida, né? Mas quando ele teve essa passagem, né? Ou seja, ele morreu, ele foi para um plano, né? Aqui o Hades, ou Seol, ou o seio de Abraão, que era para onde os justos, né, iriam. Ele passou a experimentar uma situação bem melhor, né, de vida. Então nós cremos que quando nós morremos hoje, nós também iremos, a nossa alma, nosso corpo vai ficar na sepultura, mas nossa alma já estará desfrutando ou de coisas boas ou de coisas ruins até o momento da ressurreição, que nós iremos estar diante do juízo, né? Uns para a vida eterna, que eu espero, né, perseverar e estar entre estes, e outros que infelizmente herdarão não por assim, questão de justiça de Deus, né, porque Deus quis mandar, não, mas por suas próprias escolhas, por esse estilo de vida, ao longo de sua jornada, ele determinou onde ele passaria a sua eternidade ou seja, iria para a condenação eterna. Amém? Mas antes da gente começar a falar disso aqui, eu queria levantar uma pergunta, porque eu estou aqui com o teólogo Paulo, né? Eu também estou cursando teologia, tem aqui o pastor, que é o nosso especialista no assunto, e temos o Luciano, que também é um conhecedor bíblico. Tem eu. Conhecedor bíblico profundo aqui, né? Que consegue extrair assim, coisas que eu já li 20, 30 vezes a passagem, e o Luciano parece que tira da manga ali uma passagem que, eu nunca vi por esse prisma, nunca vi dessa forma esse texto. Amém? Eu tenho certeza que ele vai contribuir também aqui. Mas enfim, pastor Paulo, presbítero Luciano, quando eu leio essa passagem aqui de Lucas, eu venho, né, Jesus ali no capítulo 16, ele vem falando sobre parábolas, né? E ele vem, na verdade, desde no capítulo 15, Jesus recebe pecadores, e quando Jesus recebe pecadores, o fariseu, ele se escandaliza, né? Ele acha que Jesus não deveria receber pecadores. Então, a partir desse evento, Jesus ele começa a contar ali uma série de parábolas, né? A parábola do filho pródigo. Quem nunca ouviu falar a parábola do filho pródigo? Aí ele vem contando, ele conta a parábola do filho pródigo, ele conta a parábola da dracma perdida, né? Ele conta a parábola das ovelhas, não é isso? Das 100 ovelhas, do pastor, né? Das 100 ovelhas é uma perdida. E todas essas querem dizer a respeito de quem? Do pecador, né? O pecador seria o filho pródigo, o pecador seria a dracma perdida, o pecador seria a 100ª ovelha, ou seja, a perdida, né? Ilustrando o que? Os fariseus seriam quem então? As 99 ovelhas, seriam as outras 9 dracmas, e seria quem? O filho que não saiu, ficou com o pai, né? Ou seja, entende-se que ele estava salvo, não estava perdido. Mas o comportamento dos fariseus naquele momento, né, ilustra o quê? Ilustra que eles caminhavam ali na presença, mas
Ou seja, eles viviam aquela religiosidade e tal, mas não tinham o amor, não tinha a presença de Deus, não tinha o amor ao próximo. Enfim, é isso, tá? Mas o que eu queria perguntar aqui, pastor, embora seguisse essa linha de argumentação de Jesus através de parábolas, tem um corte aqui que eu acho interessante a gente ressaltar. Antes dessa passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 19, onde foi feita a leitura, vem aqui assim, ó, Jesus reprova os fariseus, no versículo 14, no capítulo 16. Ó, os fariseus que eram avarentos, ou seja, está relacionado aqui à questão monetária também, né? O dinheiro, o apego ao dinheiro. Ó. Ouviam tudo isto e ridiculizavam. Não está... Ih, eu até me embolei aqui. Enrolei aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Na minha Bíblia está assim, ridiculizavam mesmo, tá? Não é ridicularizavam, não. Por isso que... ridiculizavam. Por isso que eu me embolei aqui. Eu pensava que era ridicularizavam, só que é ridiculizavam. A minha tá melhor, tá zombavam. Zombavam? É mais fácil. Vamos ficar com essa versão, né? E zombavam. Aí continuando. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que o justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Só para deixar claro aqui, esse João aqui não é o apóstolo não, tá? Esse João aqui é o evangelista. Não, não é o evangelista. É o João o Batista. Tá? João Batista. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aí Jesus fala da questão do divórcio, né? Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ou seja, eu não entendi muito bem essa ligação no texto, né? Vem aqui Jesus repreendendo, falando parábolas. Depois Jesus exorta ali os fariseus. Depois surge esse assunto do adultério. E logo em seguida já entra o assunto do rico e do mendigo, que na minha Bíblia não está assim, a parábola não está, está assim, o rico e o mendigo. Então, o que eu gostaria de saber hoje do nosso comentarista é, o que seria então, pastor, isso aqui, essa passagem aqui do rico e Lázaro, seria uma parábola ou não seria uma parábola? Seria uma revelação do porvir? Quando você começou a sua argumentação, eu falei, ele vai me perguntar isso. Eu já fiquei assim, ele vai me perguntar se é parábola ou se não. Bem, aí não temos a resposta definitiva, Fábio, em relação a isso, no sentido daquilo que a gente compreende pelos grandes estudiosos, os teólogos, historiadores bíblicos, estudiosos da Bíblia. Há muita divergência, há grupos que entendem ser uma parábola e há grupos que entendem ser uma questão já literal, de uma ideia literal. Eu não vou lhe dizer assim, não, é isso ou aquilo. Eu prefiro ficar também na via média, em cima do muro aí, porque para mim pessoalmente, dentro daquilo que eu entendo da minha construção, não me importa muito se seja uma parábola ou seja uma questão literal, me importa mesmo a verdade expressada pelo texto, porque eu não posso literalizar também. Se for vamos dizer assim, uma questão real, eu não posso também literalizar do jeito que Jesus coloca. Deixa eu explicar. Se você desejar, leia novamente o capítulo e os versículos, principalmente os versículos a partir do 14, né? Não, o rico Lázaro. 19. Sim, eu vou ler então, tá, irmãos? Leia, gente, pensando assim... Vocês me perdoem, tá, gente, que eu não vou pedir para o Paulo ler. O Paulo... Peça perdão. Perdão aí, sem querer agredir os ouvidos. Sem querer agredir seus ouvidos, tá? Então, mas antes do Fábio ler, leia entendendo assim. Bom, se é uma parábola, você tem toda a liberdade para você
usar das metáforas, usar você tem da fantasia, no bom sentido, tá? Por favor, não vai querer dizer que a Bíblia é fantasia, não. Estou dizendo assim, no sentido de você florear a sua fala, né? Sendo uma parábola, você tem toda essa liberdade, até porque uma parábola não necessariamente precisa ser um conto que aconteceu, alguma coisa que aconteceu. Uma parábola, ela pode ser expressada ela pode ser contada para expressar uma verdade. Então, se você optar isso por uma parábola, melhora para você a compreensão. Se você optar por uma questão de literalidade, você tem que compreender o que é céu e inferno na concepção judaica, que é diferente da concepção cristã. E aí a gente pode... Ué, como assim, pastor? Porque nós estamos falando antes da morte de Cristo. Isso tem toda uma modificação bastante significativa. Então vamos com calma. Ouça a leitura e observe. Por que é que existe a dúvida? É uma parábola ou Jesus está expressando a escatologia judaica? Compreende? É uma parábola? Ou Jesus está expressando a escatologia judaica, que a escatologia judaica compreende a questão do Seol, compreende a questão do seio de Abraão diferentemente. Seol é uma coisa, seio de Abraão é outra. Então, vamos ler. Amém. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Vejam só, gente, sendo parábola ou não, Jesus Cristo está querendo colocar uma verdade aqui, e ele traz uma realidade que acontece na nossa sociedade hoje, uma diferença entre uma pessoa rica e um pobre. Ele expressa essa diferença, mas ele não dá ênfase na questão da diferença como as coisas boas que um rico pode desfrutar e as coisas ruins que o pobre vai desfrutar. Ele vai dar a ênfase na maldade do coração, não na questão das riquezas ou da pobreza, porque aí, senão a gente diria que todo rico vai para o inferno. Não é isso, mas é como você trata dos seus bens. E isso Jesus já destaca, né? Então ele fala, existe um cara assim, existe um cara assim. Por favor, fala. Amém. Então, continuando no 22, diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só. Vejam só, gente, Jesus está expressando, e por isso que eu falei acerca da riqueza, porque já expressa que o rico foi direto para o inferno. Não é a riqueza que leva uma pessoa para o inferno, mas é a sua condição antes da morte, a sua condição de existência como pecador. E o Lázaro vai para o seio de Abraão. Outro destaque que a gente tem aqui é que aí começa a questão de ser metáfora, ser parábola ou não. Que até então, tranquilo, né? Mas ele vai falar que o rico vê ao longe Abraão. Perfeito. Então, na escatologia judaica, a ideia de céu e inferno não é uma ideia como a nossa, ocidental. A ideia de céu e inferno é para baixo. Não tem essa ideia de céu como lá em cima. Se você perguntar para qualquer criança nossa aqui, perguntar onde é o céu, ele vai apontar para cima. Na tradição judaica, a ideia de céu, e eles não usam nem a palavra céu, usam a palavra seio de Abraão, assim, entre aspas, céu, então vamos trocar para seio de Abraão. O seio de Abraão é para baixo, juntamente com o Seol, o inferno, ou o Hades, né? Então, por isso que eles estão juntos, embaixo da terra, porque há uma lógica. Olha só,
O judeu entendia a escatologia também como ressurreição do corpo, como nós aguardamos a ressurreição. Só que existe uma lógica na cabeça do judeu. Ora, você é sepultado onde? Na terra. Se você cavar depois de muito tempo, o que você vai achar? Nada. E aí o judeu ficava perguntando, então, para onde o corpo foi? Para o seio da terra. E onde é esse seio da terra? O mesmo lugar onde que o nosso pai Abraão foi, porque ele também foi sepultado e sumiu. Então é seio de Abraão. Então a ideia no judaísmo antigo era essa, de que todos iriam para o seio da terra, no mesmo local, separado por um abismo, mas com possibilidade do diálogo, possibilidade da interação. Tanto é que ali vai dizer, olha, o rico via Abraão ao longe e conversava com ele. Mas mais uma vez, sendo parábola ou não, Jesus está falando aqui expressando uma questão de uma verdade, de uma condição antes da morte. Isso é o que é mais importante nessa parábola, não é nem tanto a questão aqui se é a literalidade no seio da terra, se é no céu, se há comunicação. Não, a realidade do que está sendo dito é que existe a necessidade de uma mudança de condição, de situação antes da morte, porque depois da morte não há como mudar. No final dessa história você vai ver isso. Então, sem querer bagunçar a cabeça, vamos devagarzinho. Olha, e aí eu estou tomando muito tempo, né, Fábio? Mas eu acho importante essas explicações. É bom esclarecer, né? Olha só, na tradição judaica, a pessoa morria, ia para o seio de Abraão salvo, ou para o Seol não salvo. Porém, todos dois para baixo, olhando para baixo. Então, na terra, no seio da terra. E havia a possibilidade da comunicação, uma pessoa que estava no Seol com uma pessoa que estava no seio de Abraão, separado apenas por um abismo. Essa é a concepção da escatologia judaica. E esperando a ressurreição dos que estavam no seio de Abraão, que ressuscitariam quando o Messias chegasse. É o que Jesus Cristo quer dizer. Então, amém. Então ficou claro para os irmãos aí? É porque eu não sei se eu embolei muito. Para mim ficou claro, pastor. Ficou claro, gente. Ficou claro. Gente, ficou claro. Amém. Entendam isso. Qualquer coisa pergunte aí, né? Eu só acho interessante a gente destacar aqui também, Luciano, o seguinte, como o pastor falou, a questão não é a condição da riqueza que o sujeito foi parar naquele lugar, né, de inferno. Mas observem, irmãos, que aqui no começo dessa narrativa, né, não vou chamar de parábola, né, porque não pode. Muitas pessoas dizem ser uma parábola. Diz assim, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura era só as pessoas mais ricas que tinham condição de, pintava, púrpura é roxo, né? Pintava assim a roupa das vestes, só quem tinha era rei, assim, não é qualquer rei, era rei de um território grande, né? Que tinha condições. Então imagina esse sujeito com essa quantidade de bens materiais, né? Todo dia ele sai de sua casa, vê o mendigo, né, cheio de feridas, os cães lambendo a ferida desse mendigo chamado Lázaro, e ele não se comove nem de dar um pedaço de pão para este homem, né? Que ele fala assim, diz assim, mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele o rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam, tá? Então a gente observa que era um homem mesquinho, assim como os fariseus, que está sendo retratado aqui um pouco antes. É isso. Né, pastor? Assim, se você entender como parábola, e você tem todas as possibilidades de ser uma parábola, por isso que eu falei, alguns teólogos entendem como parábola, você vai observar que o rico são os fariseus, porque Jesus Cristo sempre teve um embate muito forte com essa galera, né? Sempre bateu firme. E aí vai demonstrar a insensibilidade dos fariseus para com os pobres e mais ainda
não só a insensibilidade, mas a condição que um fariseu tinha de um status melhor, uma posição melhor na sociedade, uma condição melhor, e não fazia nada para aqueles que estavam em situação pior. Isso Jesus bate muito forte. Amém. Então, amados, dando continuidade aqui à nossa conversa, então a gente já viu que, independente de ser uma parábola ou não ser uma questão literal aqui, a gente pode extrair ensinamentos dessa passagem, dessa narrativa aqui, certo? Agora, uma questão que foi colocada aqui também é a questão do tormento, né? E é o tópico que a gente queria tratar nessa manhã. É a condição a ser experimentada por aqueles que irão herdar essa herança maldita, como o pastor brincou aqui no começo, mas não tem nada de brincadeira aqui, é sério o assunto. É sério? É sério, né? E Jesus, nessa passagem, nessa narrativa, nessa parábola, como você quiser entender, ele deixa claro que nesse lugar haverá tormentos, né? Então diz aqui, ó: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, ou seja, tem chama, tem fogo. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Tormentos, né? Eu peguei essa passagem, mas certamente tem outras que a gente poderia utilizar para poder comentar sobre isso. Eu gostaria de fazer duas leituras. Gostaria que Paulo, se possível, abrisse em Mateus, capítulo 8, versículo 12. E Luciano, Mateus também, capítulo 22, versículo 13, para a gente fazer essas leituras. Mateus 8, versículo 12 e 22, 13. Amém. Paulo, então, a leitura de Mateus 8, do versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Então, É o 12, né? 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Mateus 8, 12. Amém. Então, os filhos do reino aí não são os que vão herdar a vida eterna. Interessante, né? Você pode ler o antes desse aí, eu acho que é o versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Então, na verdade, essa passagem, Jesus está está repreendendo, mais uma vez, né, os fariseus, os escribas, né, porque quem seria o reino que ele está falando? Seria os judeus, né, o povo de Israel, né, mas eles rejeitaram. Ele veio, mas o povo rejeitou. Então eles são os filhos do reino, serão lançados fora. Lá haverá choro e ranger de dente. Jesus mais uma vez está dizendo, né, que é um lugar de dor, de sofrimento, de privação, né? Antes de a gente comentar, fazer essa leitura que eu pedi para o Luciano, Mateus 22, versículo 13, por favor, Luciano. Diz assim: Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Então, pranto e ranger de dentes, né? Sofrimento, lamentação, choro. Tem várias palavras que podem ser utilizadas. É interessante realmente deixar isso bem claro, né? De que a questão, assim, de que muitas pessoas entendem e acham que não haverá nenhum tipo de punição para a maldade, é um erro, um equívoco muito grande.
isso não tem base bíblica, não tem base de pensamento, pelo menos na tradição bíblica, muito menos na tradição do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, e na tradição judaica. Ou seja, não tem base nenhuma para você achar que a maldade vai prevalecer, os maus vão no fim ganhar, e que os bons, no caso os filhos de Deus, vão no fim vão apenas colher sofrimento sobre sofrimento, e que nunca haverá justiça, que a justiça nunca será prevalecida. Nós estamos em um país muito injusto a todo momento. A nossa justiça é corrompida. A gente não precisa entrar na questão do caos que nós estamos com o nosso país, no sistema jurídico desse país. É um caos completamente. Os juízes tomam as decisões não baseadas na lei, nem na Constituição, mas o seu bel prazer, o seu jeito, o que ele acha, o que ele pensa. E não é só o que ele acha, que ele pensa, porque deveríamos entender então que isso está em cima de sua consciência. Não é só em cima da consciência do juiz, é em cima dos interesses dessa classe. Então há uma injustiça completa de todos os lados. O pobre sofre e eu estou querendo me livrar dessa palavra rico para você não entender de que a posse de dinheiro é o problema. Não. Mas o pobre sofre e o ímpio, melhor usar essa palavra, o ímpio prevalece. Já disse aqui por muitas vezes que o profeta Abacuque entra nessa crise e fala isso. E ele reclama com Deus e diz: por que é que a injustiça prevalece? Por que é que o mal está sempre diante de mim? Por que é que o bom, por que é que a pessoa correta, a pessoa justa, sempre perde? Por que é que a lei se afrouxa? Ele diz com essas palavras: a lei se afrouxa. Abacuque, capítulo de número 1, ele vai dizer essas palavras. Então dá um sentimento de que a impunidade, a maldade vai prevalecer. Quando Jesus Cristo fala essas parábolas, e ele ou parábola, ou literal, ou não sei, aqui, mas quando Jesus ele entra nessa questão, Fábio, ele deixa muito claro que o ímpio, e aqui na figura do rico, o ímpio é o rico, haverá um momento de colher os frutos dessa injustiça, dessa opção pelo caminho da maldade. Então eu diria que você que opta pelo caminho da maldade, opta pelo caminho da injustiça, da violência, opta por tirar a vida de alguns, por matar, por violentar, por maltratar, seja criança, inocente, bebês ou adultos, ou pai de família. Entenda isso. Se não houver arrependimento na tua vida, colherá os frutos disso daqui, que é o tormento e o sofrimento eterno. É o que o Fábio está dizendo aqui. Então há uma sensação nesse mundo de que a maldade vai prevalecer. E que há uma sensação assim. É verdade. Nesse país, então, hoje em dia. Outra coisa engraçada, né, Paulo, que eu acho aqui nesse comentário do pastor, mais uma vez ele ressaltou a questão aqui de não relacionar a questão da riqueza com impiedade, né, e tal. Mas aqui acontece uma coisa também, né, Paulo? As pessoas relacionam a prosperidade material com você estar próximo de Deus, né? Isso aí é chamado de teologia da prosperidade, né? A gente refletindo sobre isso, o que a gente poderia dizer a respeito disso? A pessoa que talvez ela busque bens materiais como se fosse uma aprovação divina, né? Pô, eu estou prosperando, né? Aqui meu comércio está fluindo e tal. Isso é um sinal de aprovação de Deus? Quer dizer que se eu tenho bens materiais, se eu tenho uma fortuna, se eu estou prosperando, é sinal de que Deus está aprovando a minha conduta? Sim ou não? Tem uma
acho que é Provérbios, não sei, que fala, e Renato Russo até musicou, dizendo que o sol nasce para todos. Não é isso? Só não sabe quem não quer. Exatamente. Então, a Bíblia fala que o sol nasce na lavoura dos ímpios e dos justos. Essa questão de prosperidade, primeiro que depende muito de ponto de vista, né? O que é prosperidade, porque eu costumo dizer que quem não tem um chinelo e daqui a 2 dias tem um chinelo, prosperou. Ele já tem um chinelo. É verdade. A prosperidade depende muito do ponto de vista, mas certamente isso não tem nada a ver com a aprovação ou reprovação de Deus. Isso eu não consigo ver nenhum tipo de Relacionar, né? relacionar isso com a aprovação de Deus. Eu acho sim que, conforme foi lido aqui, né, na parábola aqui que a gente falou, que a questão de riqueza e pobreza não tem nada a ver com o reino eterno, com a vida eterna, né, com a salvação. Não tem nada a ver, porque tem diversos ensinamentos nessa parábola que nós lemos aqui. Tem até um ensinamento que passa para os judeus, por exemplo, que esperava alguém rico como o Messias, né, também. Tem um ensinamento para pastores e que vão nessa linha de que para poder ter uma vida reta, se você tiver uma vida reta, você vai ser rico. Depende do que é riqueza. Depende Verdade. muito dos seus valores, porque você diz assim, eu sou rico ou sou pobre. O que você considera, né? O que você valoriza? considera, né? Enfim, acho que não tem, na minha concepção, eu não vejo margem bíblica para poder dizer que prosperidade tem a ver como com... é fácil entender isso? Se você inverter, riqueza não significa necessariamente, porque você pode entender também a riqueza no sentido da prosperidade, sim, não há problema nenhum. Mas você fechar isso, você corre o risco de fechar o contrário, de que o sofrimento é a reprovação de Deus. Porque se a riqueza é a aprovação de Deus, você vai, obrigatoriamente, você amarrou para dizer que a escassez é a reprovação. É um sinal de que a pessoa está em pecado. É sinal de que está em pecado. Jó passou por A isso. enfermidade. E a parábola diz aqui exatamente o contrário. Jó passou por isso, né? Jó, exato. Jó passou por isso. A teologia da prosperidade é a teologia dos amigos de Jó, né? Porque quando chega para Jó, vê Jó lá naquela condição, começa a falar, então você fez alguma coisa de errado, você pecou. A realidade, assim... Que está conectando uma coisa com a outra. Eu gosto muito Nós vamos ter Olimpíadas agora, né? Era para ser ano passado, deve ter agora no meado do ano. E eu vejo essa carreira, o que a gente chama de o alfa, o ômega, o rodóis, né? Como uma corrida, uma maratona olímpica, que a pessoa antes de chegar à prova, ela precisa se dedicar, ela precisa se aprimorar naquilo que ela vai fazer a prova no final. Eu acho que eu costumo pensar dessa forma, tá? Porque a carreira cristã é a mesma coisa, na minha opinião, no sentido de que o galardão vai estar lá no final, mas você tem que fazer as coisas agora. Você tem que fazer as coisas agora, nesse momento. Você precisa, igual aconteceu aqui com essa, na minha Bíblia está até escrito parábola, amar. Aqui é uma prova de desamor, de falta de amor, né? Conforme o pastor falou, é o que revela essa parábola que vai ser importante. É uma falta de amor do rico, e aí ele achou que aquilo ali ficaria por isso mesmo. Só que vai existir um momento que essa injustiça vai cessar. Tem uma fala em Apocalipse que fala, todo joelho se dobrará. Isso é uma coisa que eu guardo no meu coração. Quando eu vejo injustiça, maldade, e assim, a aparência de que a maldade vai prevalecer, como nós estamos vendo no Brasil, né? A gente vê no Brasil. Eu vejo comportamentos de tanta gente. Eu vejo comportamento de empresários,
comportamentos de policiais, comportamentos de políticos, que passa perto de você como que você fosse um nada. Você é um nada. Fiscais. Eu já presenciei tantas vezes assim, que passa perto de você, olha, você é um nada. E eles são deuses. São deuses. Mais uma vez eu insisto, se você tem um comportamento como esse, arrependa-te, porque haverá um dia em que a maldade será requerida de você. Todo esse teu comportamento. Que seu joelho se dobrará. E todo joelho se dobrará na presença de Jesus Cristo. E aí, aqui, Seja soberbo ou não, né? Seja crente ou não, seu joelho se dobrará. aí só concluindo aqui uma das mensagens que eu consigo extrair dessa parábola é o seguinte: se você está sofrendo, relaxa, mantenha a sua perseverança, porque haverá, conforme o pastor falou, um dia que todo joelho se dobrará. E se você é rico, atente-se para o pobre, atente-se para aquele que está precisando. A justiça, o amor, Exatamente. a Que solidariedade. aí a sua riqueza não tem problema nenhum. Aí você vai ficar mais rico. Você quer ficar mais rico? A sua riqueza Faça não vai isso. ter problema nenhum, desde que você não abra mão de olhar o próximo, de amar o próximo. Sua riqueza não tem problema nenhum. Se você conseguiu ela licitamente, né, pastor? É De verdade. forma lícita, não tem problema nenhum. Amém? Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, pastor, na saudação para nossa irmã Cláudia Cabral, que está aqui, assistindo Cláudia. presencialmente, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, Claudinha. Dizer para você que está em casa assistindo, se você quiser vir aqui assistir presencialmente também, pode vir, quiser sentar aqui conosco na nossa mesa, participar dessa nossa conversa, fique à vontade, está feito o convite, amém? Vocês devem ter visto eu conversando aqui com o pastor, cochichando aqui com ele enquanto o pastor Luciano falava, que eu já estou preocupado com o tempo, né? Que a hora voa, já vai dar 10h30, certo? E o pastor já falou aqui, olha, 11 horas, amém? Então vamos seguir aqui, né, com o nosso estudo, terminar esses dois tópicos que ficou restante de tratar, né? Então, a condição a ser experimentada na condenação eterna, de acordo com essas leituras que foram feitas, que o Paulo fez lá em Mateus 8,12 e o Luciano em 22,13, falou aí sobre ser lançado fora e falou sobre a questão do fogo, do sofrimento, né? E tal, haverá choro, ranger de dentes, fogo, enfim. Mas aí a gente pega a parte do lançar fora, ou seja, será privado da presença de Deus, ser privado da presença de Deus. Vou passar a bola para o Paulo aqui, falar um pouquinho, essa voz bonita dele aí. Paulo, o que significaria ficar privado da presença de Deus? O que você representaria isso na sua ótica, na sua percepção? Acho que o mais impactante de ser privado da presença de Deus, de estar com Deus, é ser privado do genuíno amor, do amor perfeito, do amor de Deus. E, semelhantemente, quando você é privado da presença de Deus, que com tal você tenha comunhão perfeita, você também não tem comunhão de nenhuma forma. Você não tem comunhão com seu irmão, com seu próximo, com seu próximo. Não há forma de comunhão, não há forma de misericórdia, não há forma de afeição, não há forma de solidariedade, não há forma de empatia, só a forma de caos. Isso é um inferno, Então, né? Você acabou de descrever um inferno aí com outras palavras. E isso é Inferno. uma situação de ranger os dentes. Isso é uma situação de tormento eterno. Isso é uma situação de desespero. Então, ficar sem a presença de Deus, com certeza, seja lá quais forem os tormentos, de que natureza são, eu não quero saber, entendeu? Literalmente, eu não quero saber. Seja lá quais forem os sofrimentos, de que natureza for, com certeza, o pior sofrimento que pode haver é não ter essa presença de Deus ao seu lado, na sua caminhada. Perfeito, Paulo. Olha,
Eu não me expressaria de maneira mais completa a respeito da visão que eu tenho também sobre o que seria esse lugar. Irmão, você consegue imaginar um lugar sem a presença de Deus? O prefeito Luciano, ele comentou aqui semana passada que embora muitos aqui considerem esta vida, eu sei que tem injustiça, eu sei que tem violência, eu sei que tem barbaridades acontecendo, coisas capazes de fazer, pessoas capazes de fazer, cometer atos assim, não tem nem palavras para mensurar, né, a gravidade, o problema que as pessoas fazem. Uma canetada, elas matam milhões de pessoas, desviam fortunas, né? Infelizmente, o nosso sistema judiciário, tem brechas legais, vão retardando o processo, e essas pessoas, aos nossos olhos carnais, elas ficam impunes, passam ilesas, né? Como o pastor falou aqui, que prosperam nessa vida, desfrutam do bom e do melhor, né? Como até o Salmo 73, Asaf, né? Viu que as pessoas ímpias, com a sua impiedade, não tem limite o seu egoísmo, então elas são capazes de prosperar financeiramente, né? Usam a força, usam a autoridade, a caneta e prosperam, né? E nessa vida, para aqueles que não creem na eternidade, né? Eles podem achar que não, realmente eu tive uma vida próspera, mas a palavra nos ensina que nós seremos cobrados, como o pastor falou, estaremos diante de um juízo. E ainda que a justiça terrena seja falha, a de Deus não falha. Amém? Então, o Luciano disse semana passada que neste mundo, com toda essa iniquidade, com toda essas coisas que a gente fica triste, né, que nos entristecem, ainda nós temos a presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ainda está conosco. Nós ainda partilhamos de experiências de solidariedade, como o Paulo disse, de amizade sincera, de um relacionamento de amizade e até de matrimonial. Vocês têm essa experiência, né, do amor. Mas esse lugar que nós estamos falando, onde será a condenação eterna, não há espaço para isso, porque Deus não estará presente, o Espírito Santo não estará presente. Bem, então eu acredito que essa, sem dúvida, é um pior castigo que pode haver, né? Independente, né, de se haverá fogo ou não, a Bíblia diz que tem, mas é literal, não é? Enfim, isso não compete, né? Agora, a questão da eternidade, Luciano, olha, eu já senti alguns tipos de dores absurdas. Dor de dente, já sentiu? Você já sentiu dor de dente? Eu já senti, irmãos, olha, você chegar, né, a babar, né, porque você não consegue ficar com a boca fechada de tanta dor que sai dali. Eu nunca tive dor de rins, dor renal, cálculo renal, mas quem teve disse que é uma dor terrível. A mulher que sente dor de parto, ela dor também, né, acho que fazem um parto normal, né, é uma dor terrível. Existem dores assim absurdas. Eu, irmão, sou fraco para dor. Se eu sentir uma dorzinha de cabeça, eu estou tomando um remédio nele, né? Agora, você imagina, irmão, você passar por uma dor eterna, que você sabe que nem o tempo não vai passar, não vai aliviar a dor. Tem vezes que você está com dor de cabeça, não tem um remédio, daqui um dia, 2, 3, talvez, passe essa dor de cabeça. Eternidade é tempo pra caramba, hein? Pois é. Né? Verdade. Eu não consigo mensurar o que seria isso, irmãos. Então, fica mais essa reflexão. Imagina um lugar que você não vai poder tomar um remédio para aplacar essa dor, nem a tua sede, né? Aqui, segundo o texto ilustrado, o rico, ele quer ali uma gotinha de água, né, na sua língua, e nem isso foi lhe permitido, tá? Então, esse lugar seria uma privação de Deus, né, do amor de Deus, privação da luz de Deus, né, trevas, certo? E é também um lugar de humilhação, como a gente já leu lá no primeiro estudo, né? Daniel 12, versículo 2, nós fizemos a leitura. É um lugar de humilhação também, certo? Então essa é a condição a ser experimentada na condenação
Teria outras coisas que a gente poderia comentar aqui? Até teria, né? Mas no estudo a gente fixou nesses três e a nossa hora passa, o relógio não para, né? O tempo não para, como diria outro cantor secular aí, né? Além, já foi citado aqui o Renato Russo, né? Esse é um outro cantor, tá? Cazuza, né? Mas dando continuidade... Só herege. Só... Infelizmente, né, irmãos, eu acho, não estou aqui para dizer que colocar ninguém no inferno, né? Mas pelo estilo de vida, né, pelos frutos, a gente imagina onde seria o destino destes aí. Enfim, aí o outro tópico que nós iremos tratar é a atitude cristã perante a realidade eterna. Já que nós sabemos que é um lugar terrível, né? E nós sabemos que o nosso estilo de vida, nós aceitamos Jesus, nós buscamos, né, nos renovar a cada dia a nossa mente, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, que é o amor a Deus e ao próximo, certo? Deixar de lado a carnalidade, buscar os dons espirituais. Se a gente vive nessa perspectiva, nós acabaremos herdando, nós já herdamos, né? Mas no dia do juízo nós herdaremos finalmente, por completo, a vida eterna, certo? Então, qual seria a palavra aqui, atitude diante disso, tá? O pastor colocou, o autor do estudo colocou 3 destaques aqui, ó. A questão da prontidão espiritual, certo? A mobilização evangelística, que é o que eu gostaria de destacar, né, comentar mais a fundo aqui, e a radicalidade evangélica, tá? Vamos fazer, deixa eu ver aqui que horas são. São 10h37, misericórdia. Vamos tentar trabalhar aí cada tema desse aqui em 5 minutos, rapidinho. Prontidão espiritual. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Para adiantar aqui, eu vou pedir, ó, Paulo, por favor, abra a sua em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tá aí, ó, depois de Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Vou pedir para o Luciano abrir em Judas, tá, é o que antecede Apocalipse, tá? Judas, capítulo 1, só tem um é o capítulo único, né? Só tem um, é versículo 22 e 23. E pastor, vou pedir para o senhor abrir lá. O senhor tá, não, deixa o pastor, então não, tá. Não, mas dá para abrir aqui. Tá, depois então, abra por favor em Mateus capítulo 5, Mateus. faremos a leitura em 29, versículo 29 e 30, capítulo 5. 5, 29. Tessalonicenses capítulo 5, primeira. Capítulo 5, versículo do 8 ao 11, tá? Isso, a gente vai trabalhar a atitude cristã, certo? Perante a realidade da condenação eterna. Paulo, por favor. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Então, nessa passagem que foi lida aí para o Paulo, né, fica bem claro que nós que já temos a salvação, nós devemos preservar e perseverar, né, e estimular os nossos irmãos a perseverar também, né, permanecer nessa fé. Ele diz aí, ele usa até aquelas figuras que ele utilizou lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala da armadura, né, espiritual, que é vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada, tal. Ele volta a essa referência. É uma atitude que nós devemos ter, né, irmãos? Não devemos esmorecer na fé, certo, Luciano? Não devemos, assim, deixar de praticar a nossa oração diária,
ler a Bíblia, nos consagrar a Deus, fazer o nosso jejum, nosso devocional. Não podemos cair naquela morosidade espiritual. Não, eu já li a Bíblia, já li 10, 15 vezes a Bíblia toda. Não. Às vezes isso pode acontecer, né? Entra a frieza espiritual. Com certeza, e é exatamente o que quando o João escreve lá em Apocalipse, né, para as sete cartas das 7 igrejas, ele fala lá, ao que vencer, ao que perseverar, ao que vencer, ou seja, ele fala exatamente dessa perseverança, né, o pastor costuma usar uma frase que também é bem interessante, que fala que a corrida espiritual, ela é uma maratona, né, pastor? Não é um tiro de 100 metros. É uma maratona, você tem que ir devagarzinho, porém sempre. Né? Sempre. Constância, né? E ler Bíblia, orar, isso daí tem que fazer parte, porque afinal de contas, a Bíblia, ela se renova, né? De acordo com com a inspiração do Espírito Santo, ela vai se renovando. A mesma coisa que você lê hoje, vai ter um significado diferente amanhã. Você não está dizendo que ela se atualiza, não, né? Não. Ela se renova no sentido de inspiração divina sobre aquilo mesmo que está escrito, entendeu? Amém. Até é porque a gente, quando lê, às vezes está com estado de espírito, você lê a passagem, e isso influencia muito, né, irmãos? Pelo menos para mim é assim. Dependendo do meu estado de espírito, eu vou ler uma passagem e eu vou entender de uma maneira. Agora, se eu estiver numa outra circunstância, num outro estado de espírito, eu vou ler, e aquela mesma passagem, para mim, vai ter um significado, às vezes mais profundo, né? E isso acontece com a palavra de Deus e até com os nossos ensinamentos que a gente aprende ao longo da vida. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos menos aí, o meu pai falava comigo, e a minha capacidade de entender e de conectar aquilo que ele estava tentando me explicar, me ensinar, estava limitado àqueles meus 20 anos de vida. Então eu não tinha maturidade suficiente para entender, talvez, o que ele estivesse querendo me ensinar, uma coisa simples. Hoje em dia, quando eu me deparo diante da mesma situação, e ficou aquilo gravado, né? Embora eu não tenha compreendido, aquilo ficou gravado na minha mente. E quando eu lembro, caramba, meu pai falou isso, aí ele estava querendo dizer isso. Eu não tinha a capacidade de compreender aquilo que ele estava falando. Se o meu pai, que é humano, ele é capaz de me trazer ensinamentos, né, que eu não entendia uma certa situação da minha vida, e eu sou capaz hoje, de 20 anos depois, refletir novamente e aprofundar mais o que ele está querendo dizer, compreender de uma forma mais profunda, imagina a palavra de Deus, né? Imagina os ensinamentos que a gente pode extrair, que são muito mais profundos, muito mais ricos, muito mais amplos, nossa capacidade de cognição, né? De inteligência e de trazer luz, né? Significados. Amém? Aí outra leitura que eu pedi para o nosso presbítero Luciano fazer, a leitura está em Judas, capítulo 1, versículo 22 e 23, é a mobilização evangelística. Por favor, Luciano. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém. Então, essa é uma atitude que nós devemos ter, uma atitude cristã que nós devemos ter diante da realidade da condenação eterna. Ou seja, a mobilização evangelística, né, Paula? Porque hoje em dia, com a ideia da universalização, né, traz uma coisa assim, não, poxa, eu não preciso pregar o evangelho, porque eu estou sendo intolerante. Porque eu devo dizer que a minha fé é que salva, o candomblé, o espiritismo e tal não salva? Quer dizer que eu estou sendo intolerante? Quer dizer que eu estou sendo arbitrário? Eu estou sendo politicamente incorreto? Paulo, como é que você, que está comigo nessa jornada, nessa caminhada, que a gente conversa com pessoas que tem essas ideias universalistas, como é que você entende isso, Paulo? Como que seria esse apelo ao evangelismo?
como que ele se dá diante dessa realidade da condenação eterna? A sociedade hoje, o mundo, ele é muito plural. E essa pluralidade, ela ganhou um significado tão pessoal que, ao evangelizar, dependendo de algumas camadas sociais, o fato de evangelizar, você já pode estar incorrendo o risco de estar, segundo algumas categorias, está cometendo intolerância religiosa. Entretanto, a visão seria necessariamente simplesmente evangelizar. Corra o risco que correr, no sentido de achar uma brecha para falar do evangelho no momento que lhe for oportuno. Justamente por colocar na mesa e sabermos do destino eterno das pessoas. Então nós pregamos o evangelho, sempre que com uma oportunidade. Nunca sendo importuno com a pessoa, nunca sendo uma pessoa chata, nunca sendo uma pessoa desrespeitosa com a religião dos outros, porque Perfeito, quer queira, quer não, as religiões estão aí. Então evangelizemos e preguemos o evangelho de Jesus Cristo. É sempre com respeito e com tolerância. Acho que é essa a questão, né? O pastor, se quiser acrescentar. O Luciano pegou o microfone aqui de uma forma que eu já conheço ele, né? Ele está querendo comentar. Então, Luciano... Não, o comentário que eu queria fazer é que eu vejo como que as nossas lições elas vão se completando, né? Eu acho muito uma com a outra, né? Porque essa questão do universalismo está dentro daqueles pós-modernismo, todoísmo da vida, né? Onde um dos principais aspectos é acabar com a verdade absoluta. Então, quando a gente pega para poder fazer qualquer tipo de pregação ou qualquer tipo de evangelismo, a nossa, é o que vai falar na próxima aí, o pastor já usou isso, a nossa radicalidade cristã, ela vai encontrar essas situações. E aí é onde nós temos que não perseverar, né? Com as devidas táticas, vamos dizer assim, com as devidas zelos, preocupações, sim, mas não perdendo a radicalidade, certo, pastor? Não perdendo, não se deixando ser influenciado por aqueles que têm outros fundamentos, porque assim, uma coisa, e eu posso falar isso com um pouquinho de propriedade, ou de outra religião. Fato é que essas outras religiões, elas deixam lacunas, elas não respondem às perguntas principais. E nós temos esse entendimento, e é claro que a pessoa que está ali do outro lado, ela tem toda uma formação que precisa ser desconstruída de forma saudável para entender que ela está num caminho errado. Com respeito, com zelo, mas com radicalidade. Com radicalidade, ou seja, não, olha, isso não tem meio certo. Ah, isso daqui está meio certo, ou isso daqui está meio errado. Existe o absoluto é Jesus. A verdade absoluta é essa. E isso daí não pode ser também ser suavizado. Né? Não pode ser suavizado. Porque a Bíblia fala que as pedras clamam, né? Ou melhor, se ninguém clamar, as pedras vão clamar. Ou seja, e os filhos esperam a manifestação, os homens esperam a manifestação dos filhos da luz. Né? Eles aguardam isso. Então, eles aguardam ouvir alguma coisa, porque o contrário, o Fábio, também tem acontecido, e o que nós temos ouvido é, poxa, olha, ele pensa assim, e é cristão, ó. Então, a gente acaba caindo e entrando numa situação que é delicada, mas que nós temos orientações de como seguir. Perfeito. A gente deve, então, evangelizar. Evangelizar é uma ordem, né? A gente vai ser cobrado pelo sangue daqueles que a gente deixou de falar do amor de Deus, né? A gente vai ser requerido de nós. Você teve oportunidade de falar, não falou por quê? Ficou com vergonha? Você ficou tímido? Misericórdia, irmãos, né? Você, diante dessa realidade dura que a gente está estudando aqui, isso nos impele, né? Não tem
Ah, não, pois fiquei com vergonha, eu vou falar. Não, fala. Deus vai te usar para você pregar o evangelho, tá? A palavra de Deus diz, né, que a palavra não volta vazia. Você pode achar que não teve muita coerência, eloquência, a maneira que você falou, mas é o Espírito Santo quem convence do pecado. Então nosso papel é falar. Você fala o que você estuda, né? Para falar, você tem que estudar. Você estuda, você pesquisa, você vai no evangelho, ora e tal, e Deus vai te dar oportunidade, Deus vai te dar condição de falar com tua mãe, com teu filho, com teu irmão, com teu parente, com teu colega, com o cara que está do teu lado no treino, enfim, vai aparecer a oportunidade, nós devemos falar sim, tá, irmãos? Inclusive com o nosso testemunho, conforme o Luciano disse, não é só no pequeno grupo, não é só no trabalho aí, fazer um trabalho ao ar livre, aí eu estou com a Bíblia, estou com o folhetinho, aí eu estou pregando, né? Aí quando eu não estou com isso, então eu posso me comportar de qualquer maneira. Não, nós somos observados o tempo todo. Paulo diz que nós somos cartas vivas, né? Então nós estamos sendo sempre observados. Devemos ter uma conduta moral ilibada. Ó, a palavra aqui que vem lá do meio da caserna ali, né? Conduta moral irrepobra. Acho que eu falei errado aqui, né? Enfim, vocês me entenderam, amém? Então é isso aí, irmãos. Vamos caminhar em santidade, porque isso também é evangelizar, amém? E o nosso tempo passa, e o relógio não para, e vamos ao último tópico, tá? Que a gente deveria falar muito mais aqui, mas enfim. A gente fica aberto aí para os irmãos participarem através do nosso grupo de estudo, pode usar da igreja, né? Ou lá o nosso DBD também, se você quiser compartilhar aí o que você tem feito, a sua dúvida com relação ao que nós tratamos aqui, trabalhamos, fique à vontade, tá, irmãos? Participe lá. Se você não está fazendo parte do grupo e gostaria, você está vendo aí no Facebook, está vendo no YouTube, deseja participar conosco? Coloca aí nos comentários lá no YouTube, coloca nos comentários aí na nossa página no Face, que a gente te adiciona, a gente dá um jeito de entrar em contato e te adicionar no grupo, para a gente estar conversando mais sobre esses estudos que nós fazemos aqui. Então agora eu vou avançar para o último tópico, já para a gente encerrar, que é muito importante, a gente não pode deixar de falar sobre esse ponto, que é a radicalidade evangélica, que eu pedi para o pastor abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Atenção, irmãos, que vai falar sobre arrancar o olho, né? Não vamos tomar pelo literal, só vai ter um monte de gente, né, que vai estar só com tapa-olho aí, amém? Pastor, faça a leitura, por favor. O texto diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E aí, pastor, traduz aí pra gente, quebra essa literalidade aí, como é que a gente vai entender isso na nossa vida, aplica essa passagem na nossa vida espiritual aqui. Sim, bom, a primeira coisa que tem que ser destacado é o cuidado da literalidade, né? Aqui, obviamente, Jesus está falando uma metáfora, no sentido metafórico. Se teu olho te escandaliza, ou seja, se aquilo que você está vendo, se a tua visão é algo que escandaliza, que vai te levar ao pecar, então troque essa imagem que está diante de você. Hoje é muito fácil eu dizer isso acerca das questões, principalmente de internet e o que você visita de internet, sites. Às vezes acontece a questão da pornografia, de coisas não desejáveis para um cristão. Então ele diz, olha, arranca fora. Seria quase que, bom, quebra o teu computador. Se é isso, mete a marreta nele e quebra o computador, né? Mas veja,
Ele vai falar da mão também, aí no sentido da tentação do tomar a coisa alheia do outro, o famoso pegar emprestado e não devolver, alguma coisa desse tipo, né? Ou pior o roubo. Fala Deus, olha Jesus. Ou piora o roubo mesmo, né? Brincadeira, tá, irmãos? Então, isso é um sentido aqui daquilo que ele quer dizer dentro dessa metáfora. Mas o que eu acho que seria interessante destacarmos aqui é o que Jesus Cristo fala acerca da necessidade da radicalização do comportamento evangélico. Essa palavra radicalização não está muito bem vista hoje no mundo politicamente correto. Você tem aí a questão do politicamente correto, e alguém falar que é radical, ele é logo tido como um autoritário, um nazista. Mas, gente, radicalização evangélica está ligada à raiz do evangelho. Você ser radical não é um comportamento grosseiro. Radical não é um sujeito grosso, estúpido. Quem é radical é um sujeito que vai à raiz da sua essência, do seu comportamento, da sua tradição. Muita gente grosseira nesse mundo hoje é tida como um sujeito radical. Então é uma deturpação da palavra radical. É completamente errado você chamar alguém grosseiro de radical. Chama ele de grosseiro. Muita gente vê o comportamento da grosseria ou da ignorância, no sentido não do desconhecimento, mas no sentido do comportamento, fala assim, mas você é muito radical. Não, troca essa palavra. Você é muito grosseiro, estúpido. Acabam aplicando de forma errada, né? Aplicando a palavra de forma errada. Diga o que ele é, de verdade, mas não utilize a palavra no lugar errado, porque senão quando você for utilizar a palavra no sentido de que eu sou radicalmente evangélico, e aí é uma palavra do presidente. Radical, ele falou que iria colocar alguém no STF radicalmente evangélico. No STF, né? Não é isso? Alguém radicalmente evangélico. Não foi a palavra, desculpe. Eu acho terrivelmente? Acho que a palavra radicalmente que foi utilizada foi pela Damares, a ministra Damares, não foi? Acho que alguma coisa, mas deixa para lá. Mas enfim, quando você utiliza essas palavras, você é mal compreendido. A pessoa vai entender como você é um sujeito grosseiro, ignorante, estúpido, porque você é radical. Quando na verdade falar aqui a radicalidade evangélica é a raiz evangélica. E nesse sentido também aqui, o que Jesus Cristo está falando dos textos, quando ele diz, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, é a radicalidade evangélica, no sentido de que é a raiz do mal. Conserte, tem uma raiz do mal na tua vida que está errada, precisa modificar essa raiz. Ou seja, nós devemos nos desvencilhar daquilo que nos está nos prendendo ao pecado. Seria isso, pastor? Exato. Devemos nos desvencilhar, nos livrar, tirar tudo aquilo que nos embaraça. Tudo aquilo que nos leva ao pecado. E como você faz isso? Você faz isso com exercícios. A salvação não é por obras. Exercícios na academia da alma, né, pastor? Exercícios espirituais. Amém. Né? Exercitando a tua fé. A salvação não é pela obra. Nós não estamos falando aqui de que você fazendo isso, você alcança a salvação porque você faz essas obras. Já demonstramos aqui que nem o comportamento de Lázaro na pobreza, nem o comportamento do rico na riqueza foi o fator que colocou ele no céu ou no inferno. Mas falamos aqui que é a condição do coração. Mas para que a condição do coração aconteça, há necessidade do exercício. De você fazer o exercício. Então, se há alguma coisa que te escandaliza e te leva a pecar, deve ser retirado da sua vida, cortado. Porque isso vai te levar ao inferno. Eu achei interessante aqui, pastor, o autor colocou até aqui algumas coisas, ó. Se há alguma coisa, como foi o pastor falou, um programa televisivo, um site pornográfico, a ira acalentada, a amizade insensata. A gente tem um amigo, né? Ó,
mas aquela amizade acaba nos conduzindo para ambientes, para lugares que a Perfeito. gente vai ficar agarrado no pecado. A conversa fútil, jogar a conversa fora, falar besteira, bobagem, né? Os hábitos destrutivos ou até mesmo desânimo, que a gente falou aqui com o Luciano. Pastor, perdoa estar te cortando aí, mas que o nosso tempo já... Não tem problema, Fábio. Veja só, mais uma vez insistimos em dizer de que a salvação não é pelas obras, é pela graça, pelos méritos de Cristo. Não compreendemos uma ideia de caminhar nisso daqui como atos éticos, morais, comportamentais que vai nos levar ao céu. Não compreendemos desta forma. Porém, não compreendemos também que um salvo não pratica as coisas decentes, coerentes, honestas. Não compreendemos alguém que está na direção do céu praticando essas coisas horríveis que o Fábio acabou de relatar. Não pode. E se tem algo que está te levando a esse comportamento, corte-o, tire para fora, lance-o para fora, é o que o texto está dizendo, a fim de que você viva uma vida feliz e não perca a sua salvação. Tem um texto do Wesley, que é uma pregação, uma mensagem que ele diz, que eu acho bacana, Fábio. Ele diz assim, com outras palavras, mas ele vai dizer que a santidade exterior não significa muita coisa. Ele diz assim, realmente ela não significa alguma coisa, se não tiver algo no seu interior. Porém, ele vai dizer, é impossível que tenha uma santidade interior sem que haja também alguma coisa exterior. Compreenderam, gente? Você de casa entendeu? O que ele vai dizer? Que uma santidade exterior sozinha não é muita coisa mesmo, não. Ou seja, você praticar esses atos aqui corretinho, direitinho, bonitinho, direitinho, mas sem algo no seu interior não significa muita coisa. É o exemplo do filho pródigo que nós citamos aqui, né? Ele estava sempre ali ajudando o pai, estava com o pai e tal, mas no coração dele Exato. não tinha nada. Mas inverta isso. Não é possível que você tenha uma santidade interior sem que o exterior esteja coerente com o seu interior, sem que o seu exterior não seja aparente, sem que coisa boa não saia de você. Se você tiver uma santidade interior no teu coração, você vai ter uma santidade exterior também. Porque uma coisa não pode dizer ligada à outra, mas eu posso dizer que se você não tiver nada do seu interior, você jamais passará alguma coisa no seu exterior. Isso é a fala de Wesley num sermão dele bastante interessante sobre essa radicalidade evangélica. Eu sei que... Mas me veio um exemplo aqui, quando o pastor falou de cortar, radical e tal. Eu me voltei, pastor, não sei porquê, mas lá para a aula de português, lá na 6ª e 7ª série, quando a palavra ela é dividida, tem radical, tem vogal isso, tem Desinência, vogal temática. Isso. A palavra é interessante, porque assim, vamos pegar a palavra bondade. Bondade, bondoso, e todas as palavras que vai ter o radical bom, ela vai ter o mesmo significado. E para mudar essa palavra, tem que mudar o radical dela. Ou seja, o que dá origem às demais, eu esqueci agora, flexibilização dessa palavra. Trazendo isso para essa parte que nós estamos falando, eu vejo assim, se nós não mudarmos não sermos radical, ou seja, mudarmos o radical do que é a raiz do que é a nossa ação, nós teremos sempre ações erradas. Sempre ações erradas. Agora, uma vez que a gente tem o radical, a raiz correta, e a raiz correta é a raiz, vamos botar a raiz de Davi, de Jesus, seja lá como for, o que vai acontecer é que nossas atitudes vão ser melhores. Então, tentei fazer uma alusão a essa palavra. Os antigos diriam assim. No sentido de você falar assim, ó, se eu tiver a raiz correta,
as minhas ações serão corretas. Os princípios, né? Exatamente. Tá estudando isso em ética, tô estudando para o concurso aí, né? Então, Os antigos diziam assim, ninguém entra no céu de qualquer maneira. perfeito. Resumindo tudo isso aqui, é isso. Ninguém entra no céu de qualquer jeito, de qualquer maneira, se não houver uma mudança na sua condição radical. Amém. Amém, irmãos. Nosso tempo se esgotou, né? E eu peço a você só mais 5 minutinhos para poder fazer aqui, dar a palavra final para os meus comentaristas aqui, né? E vou passar uma missão difícil para eles, vão ter que comentar aí em 1 minuto, tá? Vou fazer a pergunta para eles para a gente fazer a conclusão aqui. Vou começar pelo presbítero Luciano, tá? Luciano, dentro nessas nossas últimas 3 lições aí que nós vimos, nós aprendemos juntos aqui, tá? A gente viu aqui que é possível afirmar que a condenação eterna não é algo desejado por Deus? Por quê? Bom, a condenação eterna é algo que Deus não deseja. Tanto é que ele fala que o desejo dele é que todos se salvem. Porém, existe uma realidade que ele deixou como regra para todos aqueles que não cumprirem essas regras tenham um caminho que não é o caminho que ele definiu, o caminho final que ele tenha definido, entende? Então, assim, dizer, não sei se eu estou interpretando a pergunta corretamente, mas eu não entendo que Deus deseje que as pessoas tenham a condenação eterna. Se ele desejasse isso, ele nem mandaria Jesus. Perfeito. Ele não precisava mandar Jesus para poder fazer um resgate, um sacrifício tão grande. Só para ficar bem claro para os irmãos aí, né? Então, fazendo essas perguntas aqui, que é tipo um resumo já, né, da nossa conclusão de tudo que nós vimos aqui. Então, fique bem claro aí que não é desejo de Deus, tá? A condenação eterna. Mas, pelas nossas escolhas, assim como Deus respeita o nosso sim, Ele respeita o nosso não também, certo? E esse não vai implicar em consequências, que é a condenação eterna. Só, assim como o professor não reprova, assim como o patrão não manda o funcionário embora, e tantos outros exemplos que a gente pode... Há controvérsias. Não, ok. Em relação ao patrão, há controvérsias, tá? Em relação ao patrão, há controvérsias. Mas em relação ao professor, dificilmente o professor reprova. Assim como o professor não reprova, eu acho que o professor não reprova, que se reprova é o próprio aluno. O próprio homem se lança nessa condenação eterna. Amém. Perfeito, Luciano. Obrigado. Agora eu vou passar para o Paulo. Tá. A condenação eterna não seria um ato de injustiça da parte de Deus? Por quê? Em hipótese alguma, porque como bem colocado aqui nas lições, Deus, a intenção dele é salvar o ser humano. E à medida disso, ele cria o ser humano para viver e não para morrer. Então, quando tem o caminho de perdição, é justamente aquilo que foi colocado. O ser humano, por sua livre e espontânea vontade, decide, ao invés de receber o amor gracioso de Deus, ao contrário disso, caminhar em passos largos à perdição. Então, não, a condenação nesse sentido não é injusta da parte de Deus, porque o ser humano se condena, já está condenado. E a condenação é essa, não receber o Filho de Deus. Perfeito, Paulo. Ofender a Deus, né? Qual seria, né, a condenação, a pena para ofender a Deus, né? Que é perfeito. Seria injusto se ele não dissesse o que fazer para ser salvo. Verdade. Ou se o ser humano não estivesse errado. Amém. Aí seria injusto. E agora, para finalizar, né, nosso pastor vai responder a última, que é assim, qual a importância de meditarmos seriamente sobre o inferno, pastor? É a vida de piedade, né? Isso é importante para a sua vida, compreender a questão do inferno, porque você compreende... Aqui, vamos conectar uma coisa a outra. Você compreende exatamente o significado da justiça divina, da justiça de Deus. Porque se não houvesse o inferno, o que poderíamos dizer de justiça? Se não houvesse o inferno, o que poderíamos dizer de erro, condenação? Quem está errado? Você destrói completamente o sentido daquilo que é justiça. Só há justiça
se há, obviamente, a questão da condenação. Ainda que você seja perdoado, e essa é o caso de Cristo, é a beleza do Evangelho. Por isso Cristo é a nossa justiça. Por isso que Ele paga o preço por nós. Por isso que Ele foi condenado à morte de cruz por todos nós. Por isso que temos em Cristo essa beleza da remissão dos nossos pecados. E por isso adoramos a Cristo. Por isso louvamos a Cristo. Por isso que quando tomamos do pão, do vinho, como foi o último culto de ceia, maravilhoso, a gente é levado a uma transcendência, né? A uma condição espiritual maravilhosa, linda. O poder de Deus se manifesta na nossa vida e a gente chora e grita e louva e bendiz a Ele, a Jesus, porque compreendemos exatamente a nossa condenação. Compreendemos o inferno, compreendemos a dor de ser de alguém que está condenado ao inferno. Então, a nossa meditação nessas questões, Fábio, modifica a nossa adoração, modifica o nosso culto, modifica o nosso sentido de ceia. Isso tudo solidifica a nossa fé, a nossa compreensão evangélica, tira a condição de meninos na fé para homens e mulheres maduros na sua fé, de compreender a fé não mais no sentido estritamente religioso, mas compreender a fé muito mais do que o ato religioso, mas a essência da vida. Tudo isso porque meditamos no inferno, nessas coisas difíceis e feias, que hoje, por esse mundo politicamente correto, tentam calar esse ponto, essa questão. Mas chega de falar de condenação eterna, meu irmão. Aleluia! Semana que vem nós iremos falar sobre a vida eterna, ou glória. Aleluia! É isso Amém, que tudo irmãos. se fez novo, coisas velhas ficaram para trás. Amados, eu queria agradecer vocês que nos acompanharam até aqui, que assistiram, compartilharam, né, e se tiver alguma dúvida, mais uma vez, colocar aí, ó, compartilhe sua pergunta. Eu teria o maior prazer de encaminhar sua pergunta para o pastor ali, para ele responder. Amém? Né? É o pastor, tá? Não sou eu não. Então ele vai responder. Amém? Pode encaminhar para o pastor João Vitor também. Pro pastor João Vitor. Pastor João Vitor, passar desapercebido não. Semana que vem ele estará aqui conosco novamente. Ele tá novinho, né, Fábio? Ele tá novinho, então pode botar um aspira aí. Verdade. Não é aspira mais não, ele é pastor mesmo. É. Bom, enfim, amados, muito obrigado por sua participação, estar aqui conosco. Estaremos orando agora pelo encerramento. Pastor, o senhor tem algum aviso para os nossos amados que estão aí nos assistindo? Mais tarde? Não sei. Mas não, a gente tem muitos avisos, né? Mas só dizer que a gente está planejando a volta da nossa EBD presencial. A gente tem planejado, pensado, conversado. Não é fácil tomar essa decisão por conta ainda da questão da pandemia. Mas a gente tem algumas ideias aí, vamos conversar. Então, aguarde aí que a gente vai voltar ela ou pelo menos modificar, né, Fábio, a dinâmica dela, né? E também, logo mais às 19 horas, nós estaremos aqui bendizendo ao Senhor com um culto lindo, maravilhoso, como foi domingo passado. Foi excepcional, foi extraordinário, fora de série, compartilhar do pão e do vinho junto com os nossos amigos e irmãos. Enfim, foi lindo. Então venham, 19 horas estaremos aqui para bendizer ao Senhor Jesus. Amém. Oremos então. Pai amado e querido, mais uma vez te damos graças, Senhor Deus. Muito obrigado por esses momentos que compartilhamos aqui do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha gravar Teus ensinamentos em nossas mentes, nossos corações. O Senhor nos dê sabedoria para aplicar esses ensinos em nossas vidas, Senhor Deus. E que nós possamos aplicar tudo isso, Senhor Deus, de forma que venha trazer vida para aqueles que nos cercam, Senhor Deus. Nós possamos saber da importância, da relevância de tratar deste tema tão importante, que o Senhor nos dê as ferramentas necessárias para dialogar com este mundo, Senhor Deus, para evangelizar de maneira respeitosa, Senhor Deus, com tolerância, mas ainda assim com a firmeza e com a radicalidade que a Tua Palavra exige que nós tenhamos, Senhor Deus, porque é um assunto de suma importância.
Então, em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos, e nós, irmãos que estão nos assistindo, que nos vierem nos assistir, que eles possam ser ricamente abençoados, Senhor Deus. Teu Espírito Santo se revele a cada um de nós, e que nós tenhamos uma tarde abençoada, um domingo na tua presença, e que logo mais possamos estar aqui reunidos com alegria para louvar e bendizer o teu santo nome, porque tu és digno de receber, Senhor Deus, toda a nossa adoração. É a oração que eu te faço nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem na paz, amados. Até logo mais. Um grande abraço. Fique com Jesus. Tchau, gente.